Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa saga do zero ao trader. E se você chegou até aqui, eu já tenho certeza que você já sabe identificar uma boa entrada. Mas será mesmo que você já sabe identificar quando não deveria entrar? Então esse é um tema que a gente vai estar tratando aqui nesse vídeo de hoje e eu vou estar conversando sobre junto com vocês. E uma das maiores habilidades de um trader não é encontrar uma operação, é saber quando ficar de fora, né? Então é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje. Hoje eu vou te mostrar 3 sinais que fazem com que eu identifique, né, esses conceitos e fique muito mais cauteloso, né, para quando for tomar aí, a minha decisão ou até mesmo procurar uma operação. Então, o primeiro sinal que eu tenho aqui para passar para vocês é o mercado sem uma estrutura clara, tá? Dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês conseguem identificar facilmente aqui uma tendência? Será que a gente tem aqui topo e fundo bem definido? O preço ele está respeitando claramente alguma direção? Quando eu olho para um gráfico assim e não consigo responder algumas dessas perguntas de segurança, eu já fico muito seletivo, tá? Então eu vou voltar aqui no gráfico para vocês darem uma analisada nele e olha o que ele está fazendo. Esse aqui é um gráfico que você acha que dá para operar? Olha os picos de vela que ele está fazendo. Olha as velas de força que ele está deixando. Sabe, ele não tem uma direção clara. Olha o que ele está fazendo. Então, assim, são alguns pontos que vocês vão notar que eu vou estar falando na aula de hoje, mas que a gente tem que estar bem atento para não escolher o ativo errado para tentar executar um operacional que aquele ativo não cabe dentro do que você já aprendeu da nossa saga do zero ao trader aqui comigo. Ah, Ítalo, isso significa então que todo mercado lateral é impossível de operar? Não. Isso significa que se a minha estratégia depende de determinados comportamentos e eles não estão aparecendo claramente, eu não preciso de forçar uma operação, tá? Sem estrutura, a única coisa que eu preciso é ter mais cautela. Eu vou olhar outros parâmetros, eu vou buscar outras confluências, mas não quer dizer que o mercado lateral ele seja impossível de operar, tá? Mas algumas coisas que você tem que ter aqui como cautela. Eu vou identificar a força da vela. Olha aqui essas velas totalmente desproporcionais. Eu tenho uma vela muito forte, uma mais ou menos, uma muito forte, outra mais ou menos. Eu tenho aqui uma sequência de baixa, aí depois ela volta com uma sequência de alta. Aí eu tenho uns picos aqui de um gap, né? De uma vela para outra. Olha esse espaço em branco que deixou aqui. Aí eu tenho uma esticada aqui com uma força absurda de baixa. Então, é um ativo que eu operaria? Não. Eu não escolheria esse ativo porque ele não está me mostrando uma estrutura clara em que eu possa aplicar o operacional que eu já mostrei para vocês. Beleza? Ah, mas se eu colocar aqui um suporte e uma resistência, dá. Mas se eu mostrei aqui para vocês o backtest, né? Se você fizer aqui o backtest para ver o que estava respeitando, você vai ver que a maioria das linhas que você traçar, elas vão estar sendo rompidas. Beleza? Então, sempre quando for operar, faça seu backtest, que eu já ensinei como faz, faça o seu mapeamento do gráfico, e tente ver se tem uma estrutura clara, que é um dos sinais que eu estou falando para vocês aqui nesse vídeo. Agora a gente vai para o segundo sinal que você tem que ter cautela aí antes de iniciar suas operações. O segundo sinal que eu tenho para passar para vocês é muito ruído no gráfico, tá? Dá uma olhada aqui no comportamento dos candles, das velas. Tem uma vela muito forte, uma vela muito fraca, a gente tem aqui um gap. Então eu acabei falando o segundo sinal junto com o primeiro, mas o segundo sinal é justamente o que eu já estava falando para vocês, tá? Essas indicações aqui, ó, esses formatos de vela, essas esticadas fora do comum, sabe? Essa vela mais forte do que a outra, quando não tem uma estrutura clara, essas esticadas assim que não respeita, vai só rompendo e continua rompendo ao infinito. Então você tem que estar de olho nisso, tá? Porque isso aqui mostra que o gráfico está tendo muito ruído e é um ponto que precisa de extrema cautela, tá? Para você não pegar acreditando que vai respeitar aquela região e simplesmente disparar para baixo, disparar para cima, e aí você fica sem entender o motivo de ter tomado esse loss aí na operação. Então, se o preço está fazendo um movimento muito desorganizado, uma hora parece que vai subir, depois ele devolve, ou então ele rompe uma região e volta,
faz um movimento pequeno e imediatamente ele vai e faz um movimento grande, né? Movimento de alta. Esse tipo de comportamento pode dificultar muito a leitura, tá? Então você tem que ter muita cautela com isso para não estar aí tendo derrota nas suas operações. Então, dá uma lembrada aí no conteúdo que eu já entreguei para vocês, né? Vocês conseguem lembrar que nós aprendemos aí sobre pullback, retração, esticada e confluência? Eu preciso conseguir identificar isso e esses comportamentos com clareza, né? Se o gráfico ele está tão confuso que eu preciso ficar inventando justificativa para entrar, provavelmente é melhor você não operar nesse momento. É melhor esperar para voltar em outro momento em que esteja respeitando os critérios que você precisa de confirmação para estar executando aí ou um operacional de pullback, ou uma retração, ou uma linha de tendência, ou um suporte, uma resistência. São coisas que você precisa primeiro identificar antes de iniciar suas operações. E o terceiro sinal que eu tenho para passar para vocês é você está forçando a entrada, tá? Esse aqui é o tema do nosso terceiro sinal. Aqui é basicamente o comportamento do trader, tá? O terceiro sinal ele não está associado ao gráfico, ele está em você, né? Você acabou de tomar um loss e aí você quer recuperar. E você está 1 hora olhando o gráfico e não apareceu nada, sua meta está longe e você pensa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você vê qualquer movimento e começa a enxergar uma oportunidade. Esse é um dos momentos assim mais perigosos, né, quando o trader está passando por isso. E se você está entrando, porque precisa recuperar dinheiro, porque você está com medo de perder uma oportunidade ou simplesmente porque você quer fazer uma operação rápida, você não está mais seguindo o gráfico, né? Você está seguindo aí a emoção. E aí você está deixando de seguir ali aquela questão de racional e está sendo muito mais para emoção e quer só fazer o clique ali. Você começa a enxergar coisa onde não tem, você começa a enxergar confluência onde não tem. Então é uma cautela muito grande que você precisa ter para que isso não aconteça com você durante as suas operações. Ah, Ítalo, por que você bate tanto nessa tecla de se preparar antes de começar a executar suas operações? Porque, cara, a gente está falando aqui de um dinheiro seu, um capital que você dispôs a colocar aqui na corretora, na Broker 10 ou então na outra corretora que você utilize, e você quer executar um operacional, mas para que ele seja feito da maneira correta, para que você tenha mais assertividade, são coisas que você não pode abrir mão de fazer para ter êxito nas suas entradas, tá? Então, o que eu não posso abrir mão, Ítalo? Eu preciso de mapear o gráfico, eu preciso de fazer o meu backtest, eu preciso de responder as perguntas e entender esses 3 sinais que eu mostrei para vocês aqui agora, nesse vídeo. Então, se você fez essas coisas, você já vai ter uma mentalidade muito melhor para estar executando as suas operações no dia a dia. Você vai conseguir enxergar, poxa, é uma região que eu fiz um backtest aqui, está respeitando, fiz as minhas linhas aqui, fiz as minhas marcações, e o que eu vou fazer agora? Eu vou ter a paciência para esperar o gráfico fazer a movimentação, e eu vou estar analisando como que ele está fazendo essa movimentação, para eu ver na hora que chegar na minha região que eu marquei, se está compensando eu pegar aquela operação ou de compra ou de venda, tá? Então é uma coisa que você não pode abrir mão. Se você quer se tornar um trader de verdade, se você quer de fato aplicar todo o operacional que eu já entreguei para vocês, tem que seguir esse caminho, tem que fazer aí esse arroz com feijão que eu estou passando para vocês, que é o simples, mas é um simples que dá certo, tá? Eu poderia aqui estar falando mil e uma coisas com vocês de, pega aqui esse indicador, coloca ali, faz isso, faz aquilo outro, mas esse é o básico que funciona, tá? Se você está começando agora, se você já está no intermediário aí, se você já está no nível avançado, qualquer nível que você esteja, se você executar isso que eu estou passando para vocês, de mapeamento, de backtest, de gerenciamento, de regiões que você pode marcar para aplicar as estratégias que eu entreguei, você vai ter resultado. Então, só repassando para vocês aqui um checklist, né? Um checklist aí que vocês podem fazer antes de executar suas operações. E acredito que todos esses checklists que eu já entreguei para vocês são questões muito boas que vocês podem executar e fazer todos os dias antes de fazer as suas operações. E
e vai te dar muito mais segurança na hora de fazer as entradas, tá? Então, a primeira coisa, existe uma estrutura clara? O mercado ele está apresentando o comportamento que eu conheço, né? O meu setup ele realmente apareceu? Eu estou entrando porque o gráfico mostrou ou porque eu estou querendo só operar? Eu aceitaria ficar de fora dessa operação, né? Se a resposta para várias dessas perguntas for não, eu simplesmente espero. Ou então eu troco de ativo, ou então eu volto em outro horário, não tem problema, tá? Então são coisas que você precisa executar para fazer as suas operações da maneira correta. Então, a grande lição que eu quero deixar aqui nesse vídeo dos 3 sinais para vocês, a primeira coisa é, você não ganha dinheiro porque opera muito, tira isso da sua cabeça. Você também não precisa estar no mercado o tempo inteiro. O seu trabalho é esperar o cenário que você estudou aparecer. Ah, e quando ele não aparecer? Aí você tem que entender. Ficar de fora também é uma decisão e tá tudo bem. Se não aparecer o meu cenário que eu estudei hoje, eu vou simplesmente não operar e eu volto amanhã. Porque o mercado já vai ter feito outras movimentações, vão ter acontecido outras notícias, vai ser um outro dia, são coisas novas, é um mercado novo, é um cenário novo, sabe? Então não precisa se precipitar, não precisa de queimar as balas que você tem ali engatilhadas, não precisa fazer nada disso, tá? Então, fica o meu convite aí para vocês para acompanhar a minha saga do Zero ao Trader, a saga que vocês podem estar participando aí, e eu vou estar no próximo vídeo aplicando aí essa estratégia que eu estou passando para vocês aqui na prática e mostrando como que eu realizo as minhas operações e o que eu identifico e tomo cautela antes de executar as minhas operações. Então agora está começando a ficar um pouco claro que tudo que a gente estudou está se conectando, não é verdade? A gente aprendeu aí a identificar as tendências do gráfico, aprendemos a identificar também as linhas de tendências de alta e de baixa, aprendemos sobre o pullback, aprendemos sobre a confluência e aprendemos também a mapear o mercado. Então agora, pessoal, vocês precisam aprender uma coisa tão importante quanto encontrar uma entrada, que é saber quando não procurar uma entrada. É justamente isso que eu estou mostrando para vocês. Então agora eu queria muito que vocês colocassem aqui nos comentários se você já entrou em uma operação simplesmente porque estava há muito tempo olhando o gráfico, né? Comenta aqui abaixo, eu já fiz isso, tá? Para eu saber que você já passou por isso também. E é uma coisa muito comum, já aconteceu comigo também no início, inclusive, e fique tranquilo, tá? Agora, com esses conceitos, com esses sinais, com essa nova visão de mercado que eu estou passando para vocês, é justamente para evitar esse tipo de entrada. E se você quer continuar acompanhando aí a nossa saga do Zero ao Trader, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, entra na nossa comunidade do WhatsApp, tem um link aqui embaixo que você consegue copiar e colar no seu navegador para fazer parte do nosso grupo, tá? Se você ainda não está cadastrado na corretora, que está pagando muito bem, que não tem delay algum quando você vai fazer as suas operações, clica aqui no link da Broker 10, faz o seu cadastro. O pessoal lá é muito receptivo, nunca tive problema nenhum de saque com eles. O suporte é excelente e é a corretora que eu super indico para vocês.